é gente que percebeu e hoje está numa ansiedade horrorosa em relação a muita coisa. Tem gente com ansiedade grande em relação a isto aí que percebeu na sua vida e não sabe como sair. E aí, enquanto não sabe, fica tomado de uma ansiedade tão grande que piora até o estado da coisa. Há outros que estão profundamente ansiosos por aquilo que é a ansiedade pagã nossa de todo dia. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, onde passaremos as férias, enfim, que carro terei, quando conseguirei, minha casa, quando terei melhor, ou terei a própria, ou terei a segunda, quando alcançarei meus amigos que estão adiante de mim, quando meu salário será compatível com o que eu acho que seja a minha capacidade mental, profissional, intelectual, acadêmica, e bota ansiedade. Ou quando meu marido vai conseguir se empregar, porque ele está desempregado. Quando é que a gente vai conseguir aumentar nossa renda familiar? Aí bota ansiedade. E o estômago, o órgão de choque, vai pagando a conta. É o primeiro órgão de choque da ansiedade, é o estômago. Em 90% das pessoas. Mas a ansiedade faz muito mais do que deixar você com azias inexplicáveis, dores estomacais, o estômago todo ferido de ansiedade, porque a maioria das pessoas tem no estômago o seu órgão de choque precípuo da ansiedade. Por isso a ansiedade dá logo, uma das primeiras coisas que começa a gerar é má digestão, empachamento, coisas do gênero. Mas a ansiedade não se limita a gerar empachamento e dor de estômago. Ela é a mãe de praticamente quase todas as nossas doenças de pele. Alguns dos nossos cânceres são frutos de ansiedades crônicas. Algumas das nossas doenças e distúrbios mentais nasceram de ansiedades que se perpetuaram como inseguranças definitivas no nosso coração. A ansiedade é responsável pela existência de quase todos os ministérios da saúde na Terra. Porque com a ansiedade vem adrenalina em grande quantidade. A adrenalina faz derrames mortais no nosso corpo, vai gerando desordens de natureza química que vão deixando nossas células completamente histéricas e baratinadas e excitadas e loucas, células querendo conexão de internet praticamente umas com as outras. Aí começam a surgir os agrupamentos cancerígenas, começam a surgir as sociedades criminais das nossas células, são os nossos cânceres, começam a surgir os nossos capitalismos de células, que são essas células que querem sair se reproduzindo sozinhas, vão virando os tumores que nos matam ou que nos perturbam. O coração não aguenta tamanha descarga de adrenalina. E as outras desordens químicas que decorrem da ansiedade, os desequilíbrios mentais que vão surgindo porque a química cerebral se desequilibra por causa da ansiedade do que ela produz, ela exacerba uma produção um tanto única de certas formas de química e o cérebro perde o equilíbrio, e a perda desse equilíbrio vai gerar distúrbios. A alma vai ser mal interpretada, o que vai se transformar em comportamento estranho. O comportamento estranho vai gerar interpretação diferente de terceiros, que vão nos olhar de uma certa forma, que vai fixar aí sim na nossa alma a impressão de que nós somos o que o nosso comportamento descontrolado manifestou. E aí fecha o ciclo, começa a retroalimentação. Gente, hoje eu acordei pensando, pela enésima vez na minha existência,
Sobre a razão pela qual Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. É algo extremamente sério. Ele diz, você está vendo aí, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Voltem para mim. Tem muita gente que pensa que isso é um mandamento moral. Nenhum dos mandamentos de Jesus são morais. Todos os mandamentos de Jesus são éticos. Moral tem a ver com a horizontalidade dos acordos de uma sociedade. Por isso o nome é moral, porque vem de maioria. Moral é maioria, é o acordo da maioria. Quando você diz que um cara é imoral, muitas vezes, em relação a alguns comportamentos, você está dizendo ele foge do acordo tácito da maioria. Por isso, muitas vezes, já se chamou de imoral quem não estava fazendo nada aético. Ao contrário, muitas vezes, quando você faz certas coisas éticas, uma certa sociedade que tem um outro acordo chama você de imoral. Porque você está sendo ético. Para a sociedade de Jesus, de fariseus, moralistas, Jesus era imoral. Toda vez que ele era ético. O que é ser ético? Já que ser moral é ser um ser da maioria. Ser ético é ser um ser da consciência. Ética vem de ethos. Ethos é a coisa em si que garante a minha cobertura. Olha onde eu estou. Eu estou aqui, sobe, jovem, ou alguém. Eu estou sob uma ética. Sob um telhado que favorece a vida. Por que que esse telhado está aqui? Porque daqui a pouco vem um sol forte, que seria desfavorável a nós. De modo que ética e lei da vida, do ponto de vista do Novo Testamento, são a mesma coisa. Olhe para Jesus agora. Quando, por exemplo, ele cura em dias de sábado, os observadores religiosos e moralistas diziam blasfêmia, heresia. Ora, blasfêmia e heresia para um fariseu equivale a indecência contra Deus, imoralidade contra os céus. E é uma imoralidade porque rompe um acordo que a maioria aceitou. No sábado não se cura. Estabeleceram os rabinos, mestres, líderes, pastores, sacerdotes de Israel. Aí Jesus contraria a regra e cura no sábado e ensina. O que é mais importante, a moral ou a ética? O que é mais importante, a moral ou a ética? Pela moral, Jesus não curaria ninguém em dia de sábado, porque era o acordo. Não só era o que eles fizeram ser a interpretação errada e errônea da lei, mas aquilo se tornou um acordo generacional. Nada se fazia em dia de sábado. Não se podia fazer esforço de natureza alguma, nem que fosse para salvar. Que o perdido esperasse o primeiro dia útil chegar. Era o acordo moral. Agora, isso é absolutamente aético. É anti-vida. É anti-Deus. É anti-humano. Mas é totalmente moral. Completamente aético. De modo que o Evangelho não é moral.
O Evangelho propõe a casa. Propõe, ame-se a si mesmo, isso é ética. E ao seu próximo como a você mesmo, isso é ética. Ética é, na sua relação, construa vida. Nem por um segundo obedeça a um ditame da morte. Se você é um ente da ética, da vida. Nem por um segundo. Porque Jesus só se pôs debaixo do establishment moral dos seus dias quando não tinha ninguém morrendo e nada a ser perdido. Então, como ele não era um rebelde sem causa, como ele não era um anarquista de plantão, como ele não era um adolescente louco querendo chocar todo mundo, escandalizar, ele aceitava as regras do jogo. É assim que é, assim que é. Não tem, a vida não está em perigo hoje, nesse momento, desse modo, sob essas convenções circunstanciais. Agora, bastava que se introduzisse um elemento de vida ou morte dentro da calmaria da moralidade circunstancial, que ele agitava tudo e introduzia a ética da cura, a ética do milagre, a ética do perdão, a ética da misericórdia, a ética do acolhimento, a ética da confrontação, porque ética é o que faz a vida possível. É a escolha pelo significado superior a qualquer outro acordo. Sobre todos os acordos humanos vem a santidade da vida. Isto é ética. Agora veja, por que você anda ansioso? A gente anda ansioso frequentemente por causa da moral, do acordo da maioria. Até, por exemplo, os desafios de sucesso aos quais você se submete acabam sendo acordos morais, porque se a maioria diz, com a idade tal você tem que ter feito isso, com a idade tal você já tem que ter alcançado isso, com a idade tal você já tem que ter casado, com a idade tal você já deveria ter filho, com a idade tal você deveria ser assim. Sim. E você se submete a isso, você vai viver profundamente angustiado, ansioso, competindo com os outros, se comparando, vai acabar vivendo, se tornando invejoso pela comparação, vai adoecer de todas as formas de ansiedade, cumprindo o acordo da maioria, portanto a obsessão moral da geração, contra a ética, contra a vida, contra a sua vida. Por isso, eu repito, quando Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, que está aí em Mateus 6, que é uma das falas mais longas de Jesus sobre um único tema, uma das falas correntes, contínuas, mais longas sobre ansiedade. Ele não estava nos ensinando nada moral, não tem nada a ver com nenhuma veneta de Deus, tipo, detesto gente ansiosa. Não. Deus ama os ansiosos. Ele, como pai, apenas me pede a dizer a você, como irmão, que você não ande ansioso de coisa alguma, porque a ansiedade é burra. Primeiro, porque a ansiedade não consegue trazer nada de um futuro suposto e ficcional para o dia de hoje. E nada do que eu faça na perspectiva da projeção da minha angústia sobre o que será o futuro alterará tal futuro, nem melhorará tal futuro. Em segundo lugar, porque a ansiedade me envenena. Supostamente a gente fica ansioso, preocupado com a vida. E é justamente a ansiedade que mais tem o poder de envenenar a minha vida e acabar com a vida que eu digo que quero preservar. Olha como é doido o processo.
Porque eu quero preservar a minha vida, eu ando ansioso por causa dela. E porque eu ando ansioso por causa dela, eu a enveneno. Sim. E a enveneno de muitos modos. A enveneno, por exemplo, mentalmente, porque a ansiedade emburrece. A ansiedade gera vícios de pensamento, a ansiedade é repetitiva. A ansiedade trabalha em círculos que não sabem se quebrar. Ela é continuamente um processo de obsessão, de fixação temática opressiva na mente. Então ela mata a criatividade. A paz é que é criativa, o descanso é que é criativo, o ócio confiante é que é altamente criativo, porque quem anda em paz contempla um mundo aberto, com todas as alternativas de pensamento, porque a angústia é que fixa o olhar num ponto só, assim como a ansiedade. Em terceiro lugar, a ansiedade é completamente burra, porque enquanto você anda ansioso, você despende as energias mais preciosas para aplicar de modo prático naquilo que existe no dia chamado hoje, e que precisa de soluções hoje, sem ansiedade. Enquanto eu projeto o olhar expectante num futuro que não existe, eu dreno 90% das energias úteis para o pão de cada dia, para as relações de hoje. Por isso Jesus disse: não andem ansiosos de coisa alguma, porque também basta a cada dia o seu próprio caso, o seu próprio mal, sua própria preocupação, sua própria realidade daquele dia. Soluções do dia lhe bastam. E quando você pensar no futuro, não o faça com ansiedade, mas apenas com esperanças confiantes, descansadas no amor de Deus. A ansiedade é burra, mas muito, muito burra, porque, sobretudo, ela é a pior inimiga da fé, na sutileza da sua expressão. Porque, na realidade, o que é a ansiedade senão medo? Medo sutil. É um medo que se disfarça de insegurança, ou é um medo disfarçado de previdência. É um medo disfarçado de bom senso preventivo. É um medo tomado de angústias responsáveis por si e pelos outros. O que é ansiedade? Ansiedade é neurose. Neurose profunda, sutil, desgraçadamente dissimulada, insidiosa na alma, com o poder de se psicotizar e se psicossomatizar na existência da gente. E mais, a ansiedade também é burra porque ela destrói relacionamentos. Uma pessoa ansiosa vai ficar distraída. Distraída da mulher, distraída dos filhos, distraída de tudo. Não dá para se concentrar em relacionamentos quando você está tomado de ansiedade. A ansiedade só se relaciona com o que não existe, com a neurose de um futuro que não chegou. E enquanto isso, os vínculos do presente não acontecem. Acontecem apenas com você olhando para a pessoa sem enxergá-la, virando-lhe o ouvido sem escutá-la, presente sem que ela sinta a realidade da sua atenção. Porque a ansiedade é ladra de todas as atenções do amor de hoje, dos cuidados de agora. Ansiedade. Presente em todo mundo. Tem hoje aqui, por exemplo, pastor morrendo de ansiedade.
Mas meteram na cabeça dos religiosos que ansiedade pelo pastorado, pelo ministério, ansiedade pela igreja, ansiedade pelo que o povo chama de causas e coisas e obras de Deus, que são essas feitas entre quatro paredes, com timbre eclesiástico, que por isso a gente pode viver ansioso. Aí eu encontro gente com a mão gelada, mulher de pastor que você cumprimenta a mão dela, mão gelada de ansiedade, gelada. Quantas vezes, meu Deus, no curso de décadas, eu ouvia os colegas pastores chegarem para mim dizendo: Caio, eu não sei por que meu pé é tão frio, eu suo tão frio. Pastores sérios que inevitavelmente sofrem uma diarreia domingo de manhã quando pensam que vão ter que encontrar diácono opressivo, presbítero com cobrança, aquela ansiedade doida. E a ansiedade do sermão, da preparação da pregação, o desespero desses negócios. Mas para isso eles acham que há uma permissão divina para viver ansioso disso, pelo dinheiro que acham que a igreja tem que ter, que tem que levantar. Ou seja, eu estou falando aqui de pastor bom, de coração bom. Safado não pensa nisso não. Mas pastor de coração bom fica pensando que é pecado ele ficar preocupado com o dinheiro pessoal dele, mas se ele morrer de preocupação pela grana que a igreja tem que levantar, está tudo bem, porque é a obra de Deus. Então o modo dele se preocupar também com o seu dinheiro, sem dizer que é com o dele que ele está preocupado, é se preocupar com o dinheiro que a igreja tem que se levantar, que é de onde vem o dele também. Só que ele não precisa sofrer a crise moral de pensar que, em primeiro lugar, a ansiedade existe por causa dele, naquele caso. Então se transfere para a obra de Deus, porque ficar ansioso por aquilo que eu chamo de obra de Deus não é algo que vai fazer mal ao meu ser. Ora, se eu ficar ansioso por Jesus, vai fazer mal ao meu ser? Se eu ficar ansioso por Deus, vai fazer mal ao meu ser? Eu nunca fui um cara ansioso. Nunca fui esse tipo de ansiedade, o que será, dia da manhã. Meu Deus, eu passei até muito tempo da minha vida perguntando se eu era irresponsável ou se eu tinha aprendido de fato a confiança. Porque eu não consigo me afligir com 98% das coisas que desespera meio mundo. Não consigo. Mas eu já sofri de ansiedades por Deus. Já? Meu Deus! Olha, de 1974, que foi quando... Não, um pouco antes, foi logo 3 meses depois da minha conversão, começou a minha ansiedade por Deus. Ansiedade de querer provar Deus, como se eu pudesse sair entrando de braçada do Santo dos Santos e agarrá-lo no tapa. Era uma forma de ansiedade que me fazia mergulhar nos jejuns de 5 dias, sem comer, sem beber, mergulhando. Eu quero, fala comigo, ouve a minha voz. E Senhor, ansiedade por ser útil aos céus. Então eu tinha que pregar não sei quantas vezes por dia, 13 vezes por dia. Eu não tinha que ter direito a sono. Era pecado querer dar um cochilo, era pecado cansar. Aí eu fiquei assim muito tempo, graças a Deus, os meus filhos mais velhos, o Círio e o Davi, foram preservados pelo fato de que, apesar disso tudo, eu era puro amor para com eles. Porque, do contrário, eles estariam pagando um preço enorme, porque eu era tomado por uma ansiedade por Deus, que um dia, já em 1978, eu andando sozinho pelo centro de Manaus, no tempo em que a Zona Franca fechava de meio-dia às 2 da tarde, para o pessoal ir em casa almoçar e voltar, quando Manaus não tinha rush. Eu gostava de andar no centro da cidade naquela hora porque eu não encontrava com ninguém vinha em cima de mim, eu era já muito conhecido na cidade toda, e eu andava ali, porque eu tinha uma obsessão. Eu andava para orar pela cidade do centro.
E andando e orando, andando e orando. Eu conhecia todo mundo e orando. Mas com que ansiedade. Até que nesse dia eu vinha na rua principal da Zona Franca, ali bem no centrinho dela, andando, quando eu senti que eu estava na iminência de enlouquecer de ansiedade. De enlouquecer. Eu quase senti uma dissociação se estabelecer na minha mente. Eu parei no meio da rua e disse, não, tem alguma coisa errada com a minha espiritualidade. Porque Jesus disse, deixo-vos a paz vos dou, não vou lá dou como ao mundo a dar. Não é possível que ele tenha passado pela terra, sentindo a angústia ansiosa por Deus que eu sinto de dia e de noite. E estranhamente, no meio da cidade de Manaus, eu parei e falei, Deus, eu sou teu filho, tu me conheces. De hoje em diante, eu não vou mais gritar com os céus, eu não vou fazer mais nada. Eu sou e eu creio. E descanso na fé. E toma conta e me enche do teu espírito. Porque não adiantava eu ver todo o fruto da graça de Deus em tudo que eu fazia e já em tudo que eu me tornava em mim mesmo. Como eu tinha me convertido num ambiente pentecostal, eu sofria daquela ansiedade pentecostal de que tinha que ter sinal, prodígio, maravilha o tempo todo. Tinha que ter visibilizações desse poder, confirmando a palavra de maneira quase que industrial. Embora eu não fosse um ente industrial, eu jamais pudesse vir a ser por causa da minha consciência. Mas eu queria aquela intensidade que alma nenhuma suporta. Prestem bem atenção, alma nenhuma suporta viver aquela intensidade ansiosa por Deus, por milagre. Você adoece do mesmo jeito. Meu pé estava gelado como Alasca. Minhas mãos frias, eu sou um cara quente, sempre fui. Mãos quentes, pés quentes. Tem uma emanação de um calor dentro de mim forte. Todo mundo que me pega diz, meu Deus, você tem uma usina de um negócio que mesmo no frio está quente. E eu estava tudo gelado. Foi tomar aquela decisão e determinar em mim mesmo que eu não andaria mais ansioso por ministério nenhum, nem pelo meu, nem por coisa alguma, e a paz veio e o fluir das coisas começaram a acontecer. Eu não vim para cá hoje para dizer isso, eu ia falar 1 minuto ou 2 sobre isso, acabou que eu já estou falando, sabe lá há quanto tempo a esse respeito. Mas se foi assim, deve ter sido útil para alguém e eu espero que tenha sido de coração. Em nome de Jesus. Amém. Não é, brother? Lindo, maravilhoso. Agora olha só, Brolinho. É bom. O pessoal anda uma vida, vive uma vida ansiosa, desarmônica, sim. toda essa coisa. Depois tudo se encadeia para o mal e eles ficam achando que é Deus que está perseguindo, ou até que é o diabo. Quem anda ansioso, angustiado, preocupado, ainda que não ande maquinando o mal, só vai gerar elos e vínculos invisíveis da mesma natureza da ansiedade. Porque aquilo que o homem semear, isso ceifará. Ora, sobretudo é uma semeadura mental. Semeadura de olhar. A gente pensa que só semeia se for ali pegar uma faca e matar alguém. Ah, semeei assassinato. Ou se virar, for ali, se começar a se tornar promíscuo e todo mundo vir, está semeando o mal. Essas são as semeaduras do óbvio, são as idiotas. São as da idade da pedra, que até o Flintstone discerne. As grandes semeaduras são as do olhar. É o que eu planto com o meu olhar. É o que eu planto com o meu interpretar. Eu planto nos outros e planto antes em mim. Interpretação é plantio em mim. Interpretar é semear algo em você.
Sempre. Sempre. Quem ensina isso é o Evangelho, não sou eu. Eu aprendi na palavra. Interpretar, julgar é introjetar aquela mesma semeadura em você. É a medida, é a qualidade, a natureza da coisa, você plantou em você. E vai crescer em você. Para matar você. As piores semeaduras são semeaduras de sentimentos. Não fala nada, eu não disse nada, não estou fazendo nada. Mas a questão não é isso, é que eu sei o que você está sentindo, o que você sente vibra. Dói até na minha pele a tua sensação. Eu vivo isso muitas vezes na vida, porque eu sinto pessoas mais do que aquilo que elas falam. E às vezes eu pergunto, tá tudo bem? O cara, tá tudo bem, mas até o meu cabelo, até o meu pelo está sentindo outra coisa. São semeaduras que ele está fazendo em mim, intencionalmente ou não, ou em todos, intencionalmente ou não, mas sobretudo e antes de tudo nele. Sim. E vai ceifar isso, vai colher isso. Se você olha com maldade, querido, em você está plantando maldade. Olhe com segundas intenções. Segundas intenções serão a semeadura que darão o devido fruto em você. Elas se vincularão umas às outras a todas as demais segundas intenções, suas e as que não são suas, porque as segundas intenções se unem contra você que as iniciou. Olha isso. É chocante. Aí Muito o cara doido. diz assim: Deus está perseguindo. Deus não persegue ninguém. Deus não persegue nem o diabo. É o diabo que se endiabra. É o diabo que faz mal a si mesmo. É o diabo que é o Satanás de si próprio. Alguém diz, é a ira de Deus que está sobre o cara. Não, é a tua burrice encadeada que produz isso, que o Velho Testamento e o Novo Testamento, na falta de outra palavra para designar o resultado da calamidade invisível, diz, foi ira de Deus. Mas não foi ira de Deus, foi a tua burrice em conexão. Perseverante, insistente, perversa, maldosa, ansiosa, se conectando a todos os elos idênticos, conspirando contra ti, apenas porque você conspirou contra a vida. Conspire contra a vida e aquilo que você semear, isso você também ceifará. Não é porque anjos participaram, nem demônios participaram, é porque você criou o que para você voltou. Você semeou. E não é lei do karma. É a natureza simples das coisas. É a lei da verdade, é a lei da realidade, é a lei do sentido, é a lei da coerência, é a lei do ser, é a lei da existência. Por que você gostaria de poder semear espinhos e conseguir colher figos, como diz Jesus? Será impossível. Deus determinou que assim será, e você, na sua idiotice, semeia espinhos, colhe mandacarus gigantes, jurássicos, e diz, Deus pesou a mão sobre mim. Deus não pesou a mão sobre ninguém. Você é que se suicida todo dia com a sua insensatez perseverante, tenaz e suicida. Eu vou mostrar umas imagens rápidas aí, que tem gente que pensa que é a lei do karma. Olha só. Tem áudio? São imagens de coisas que acontecem. Ó, o garotinho foi jogar o gato, caiu dentro. Aí alguém diz assim, viu? Castigo. Não, está na beira de um lago, querendo dar um chute no rabo de um cachorro, em cima de uma pedra estreita. Vai cair, né? Dá um chute desse forte numa cadeira para derrubar um cara, mas ela tinha 3 outros apoios. Dançou, né?
foi dar com o pau no rabo do cavalo e levou um coice, né? Vai ficar brincando disso aí, ó, de Messi fazendo gol, vai tombar, né? Vai querer passar no acostamento. Ai, meu irmão, você é a sua sentença. Sua burrice é o seu juízo. Você está recebendo o resultado da imponderabilidade de ações totalmente tolas. Mas que retornam mais ou menos do mesmo modo. Tem uma certa previsibilidade do retorno. Assim também, como quando a Escritura diz o que as pessoas só querem entender para o bem, mas não querem entender que é o mesmo princípio trabalhando para o mal. Aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, você lê Paulo dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam. Olha as palavras que ele usa. Cooperam. Só uma palavra da pesada. Coopera. Só podia ser usada por um cara da pesada. Com certeza. Paulo Não. Paulo, meu amigo, não é brincou. Paulo. Cooperam conjuntamente. Ele ainda se faz superlativo, redundante, propositalmente, para fechar um ciclo. Porque você pode cooperar simultâneo ou sequencialmente, não é? Num revezamento de Olimpíada, a gente coopera. Um vai passando o bastão para o outro. Sim. É uma cooperação. Eu trago até aqui, você leva até lá e o outro pega. Quando eu te entrego, eu saio de cena. Eu saio de cena. Mas ele diz, não é só uma cooperação, não é só uma conjunção. Que um vai passando para o outro. Não são só vasos comunicantes, é mais do que isso. São vasos comunicantes simultâneos. Conjuntamente, por isso é que chega o pacotão. Não só conecta, mas conecta e quando se derrama, derrama de uma vez. A mesma coisa, isso para o bem daqueles que amam a Deus. Em momento algum ele está dizendo, Deus vai virar o contraventor especial dos que o amam. Ou seja, se você amar a Deus, ele vai ficar na porta do guichê, fazendo a moça olhar para o lado enquanto... Ele vai trabalhar para você. Ele está distrair um para você pegar uma coisa. Como o crente fica pensando, né? Sim. Que ele entrou para o clube da contravenção celestial. Que Deus vai ver o lado dele. E que vai violar a ética. Vai salvar o dele. Vai salvar o dele contra os outros. É contra os outros. Principalmente contra as pessoas que eu não gosto. Pensa que o amor de Deus é essa coisa assim, apaixonada e passional. Senão eu gosto dele, não gosto daquele. Então eu vou ajudar esse aqui, porque esse aqui dá dinheiro pra mim, esse aqui colabora comigo, esse aqui vai lá, canta, não sei o que, eu gosto desse cara aqui. Deus fura fila pra você. Fura fila. Assim é que crente pensa em intervenção de Deus. Ele nunca entende que a ação de Deus que intervém, às vezes de modo assim, chocante, que acontece, mas é de maneira pontual. De maneira cotidiana não é isso não. Nunca foi nem será. No cotidiano, no pão nosso de cada dia nos dá hoje, ame a Deus e prove e experimente o amor de Deus amando o seu próximo e tratando o seu próximo com a graça do amor justo, puro, responsável, que quer para ele o bem que você deseja para você. Viva assim, amando a Deus e tratando assim o próximo, a vida, dos entes humanos às plantas e à natureza. Olhe, semeie isso com o seu olhar, com os seus sentimentos, com as suas atitudes, porque isto é amor por Deus. E todas as coisas começarão a cooperar, porque os idênticos do mundo invisível se identificam em seu favor. Energias da mesma natureza, elos da mesma natureza,
cadeias de vida da mesma natureza, DNAs psíquicos da mesma natureza, espirituais da mesma natureza, anjos da mesma confraria, tudo da mesma natureza, da tua natureza, que é a natureza de amor, porque Deus é amor. Você, amando a Deus e amando a Deus, manifestando esse amor no seu amor pelo próximo e pela criação, semeando graça com o olhar, com a vida e com a interpretação, se torna um imã de bondades. Por isso é que o Salmo 23 diz tudo o que diz. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Não sinto falta. Estou contente nele, confiei nele, descansei nele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Simples assim. Salmo 23 é apenas uma descrição de uma outra natureza, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que descansam, que amam, que confiam. O resto corre atrás, coopera para o bem e coopera conjuntamente, até quando chega com cara de algo que não é o que você chama de legal, bom, gostoso. Até a fortuidade ou até a maldade do outro praticada contra você como calamidade que lhe atinja, catapultará você para um bem maior, para um entendimento maior, para uma riqueza maior, para uma sublimidade maior. Não há como você sofrer mal quando você pratica com paz serena, tranquila, em fé, o amor de Deus. Expressão desse amor, amando meu irmão, amando os meus irmãos, amando a criação, semeando misericórdia, graça no meu olhar, no meu interpretar, no meu sentir, no meu existir. Não há como eu sofrer de nada que não me faça ficar melhor. O oposto é verdade também. É isso que crente não quer entender, menos ainda. Que todas as coisas cooperam conjuntamente para todo filho da puta. Ficaram escandalizados ali, né? Estou falando tão vernacularmente calmo, mas foi a melhor expressão que eu encontrei. Todas as coisas cooperam conjuntamente para todo sacana, todo perverso, todo maldoso, todo maquinador, todo egoísta, todo narcisista, todo doente com um rei na barriga, que só enxerga o próprio umbigo, que só pensa em si mesmo. Todas as coisas cooperam para o mal, não para o bem, claro, de todos os arrogantes, de todos os soberbos, assim como cooperam para o mal de todo aquele que vive ansioso, angustiado, expectante, grávido de cobiças. Todas as coisas cooperarão para o mal. A pele vai ficar doente, o cérebro vai se desgovernar, o corpo vai adoecer, a alma vai se fragilizar, os vínculos vão se deteriorar, os negócios vão receber dele tanta atenção que a mulher dele vai se sentir desamada e os filhos dele vão fugir dele. E quem sabe, só Deus sabe o que acontecerá. Na realidade, o que a gente chama de mistério da existência só é mistério
para quem quer explicação tópica para cada coisa, mas para quem entendeu a arquitetura ampla da existência, não tem mais nada misterioso. Nada misterioso, brother. Está tudo revelado. O que meu Pai me deu a conhecer, isso vos tenho dito, disse Jesus. A gente que não tem querido aprender o significado amplo do entendimento, que cura a mente, cura a alma, cura o espírito, cura relações, cura vínculos e faz da gente um ente curador, um ente sal, um ente luz, um ente bálsamo de Gileade, um ente bondade terapêutica de Deus aplicada na vida, porque não deixa de fluir como graça, que primeiro cura você todo dia e se transfere para os outros, porque saúde gera saúde e doença gera doença. Agora, quando esse povo entenderá, só o Senhor sabe, meu amigo. Porque eu vou te dizer, olha só, quer ver uma outra manifestação? Manda. Mostra aí o cara que dá um chute querendo acertar a bunda do amigo. De um amigo lá. É fogo amigo. Friendly fire. Fogo amigo, cara. Friendly fire. Aí o cara tá planejando o amigo, olha lá. Planejando, vai dar um chutão, pá! Oh! Nossa! Olha lá, tinha em pé, havia em pé, se fosse o evangelho, narraria assim. Ora, naqueles dias, Manassés decidiu dar um chute na bunda de Efraim. Sim. Estava em pé ao lado do gramado o jovem Naftali, rindo e se deleitando com a expectativa de que Manassés, que Efraim, sentisse grande dor na bunda. E, inexplicavelmente, a bola voltou-lhe nos bagos. Uma linguagem bíblica. Ó, pá! Essa cena aí tem base bíblica. Ah, tem. Isso aí na igreja acontece todo dia. Né? O cara tá lá esperando ver o que acontece com a bolada que o irmão vai levar na disciplina. De repente, cara vem e atinge os bagos da alma dele. Olha isso. A moçada que tá ali é vítima disso todo dia, apronta pra lá e colhe aqui. Quanta gente já veio aqui nesse papo de graça, dizendo que todos os males do mundo que queria sobre mim vieram sobre ele não sabia nem porquê. E obviamente eu nunca tive nada a ver com isso, porque eu nasci para abençoar, nunca para amaldiçoar, jamais. É isso aí, irmão. Tá querendo dar um chute na minha? O pessoal do Toma céu tá cuidado muito assim, que... não tá, cara? Hã? Pessoal você tem batido muito nessa tecla do pessoal também que fica filmando e não faz nada. Não faz nada. Uma hora cai nele. Cai, um dia vão filmá-lo. Um dia ele vai ser o ator principal. Um dia ele não vai ter nem energia para fazer o próprio selfie. Não vai ter. Não, um dia ele vai ser objeto do selfie do outro. Porque aquilo que o homem selfa, isso também ceifará. Tudo aquilo que o homem selfa, isso também selfará. Selfará. Não tem a menor dúvida disso. É como diz o Dilson lá, né? Selfie-se quem puder. Selfie-se quem puder, numa hora dessa. Fala aí, Dilson, entre aqui, Dilson. Dilson tá aí com a gente, ó. Entra aqui, que se eu for esperar o intervalo, você vai demorar demais. Atravessa aqui. Dilson tá ou aí. então por trás. Eu tô ótimo. Passa aqui. Diminua o microfone dele, que é pra ele botar no peito sem fazer trovões. Pelo amor de Deus. Pode sentar, enfie por debaixo da sua bela camisa e prenda-o aí. Quando estiver pronto, eles abrirão o seu som lá dentro, enquanto a gente prossegue nessa mesma situação, nessa mesma linha. Ô Caio, o Judá lembrou aqui que tem um cara com a bicicleta na beirada do abismo. É um outro cara. Que é um outro que tá nessa linha. Alguém chega e diz assim, que azar! Que azar! O microfone do Dilson pode ser aberto, mas olha só, você que se coloca nessas situações de periculosidade total e de Senhor, me abençoa à beira do precipício. Olha só. Cara, você faça essa viagem, é um direito seu, você é bom de bike,
bom de equilíbrio, mas se ferrar todinho, não pergunte aos céus por quê. Não pergunte. Olha isso, Caio. Eu se ando num caminho assim e me dando todinho, não tenho perguntas a fazer aos céus. Não tenho nem quando eu vou andando no melhor caminho e alguma coisa me acontece, eu não pergunto. Agora, numa circunstância dessa, por favor, não ore antes de ir, nem durante, nem depois, a menos que você esteja indo salvar uma vida no fim da pista. Porque o Senhor é contigo num caminho desse, quando essa é a viagem de quem está fugindo, é a viagem de quem está escapando, é a viagem de quem está indo resgatar, redimir, salvar, acolher, socorrer, quem está perdido, largado. Agora, é um direito gostar dessa trilha, você pode fazer. A única coisa, o único mandamento de Deus em relação à vida sua e a do próximo é não matarás. Em lugar nenhum está escrito não te suicidarás. Tu tens toda a liberdade. Meu Deus. Para fazeres o que tu queiras. Agora, não fica pedindo a Deus para abençoar o teu risco, o teu pulo do pináculo do templo. Algumas coisas que são estatisticamente favoráveis à calamidade, ao desastre. E nem adianta dizer, cara, deu um azar naquele dia. Não. Você, se sobrevive a isso, deu sorte toda vez que passou. Dar azar, é normal dar azar numa coisa assim. O milagre é que não aconteça mais o que seja calamitoso. Apenas uma ilustração. E aqui quem está falando não é um careta querendo tirar e cortar tua onda de esporte radical, não. É só alguém que diz, até para fazer o que seja radical, faça sabendo que se acontecer algo, não levante pergunta aos céus, porque Deus não tem nenhum tipo de relação de conluio com a lei da gravidade. Não estabeleceu isso. Olha, gravidade, em se tratando de gente batizada que fez profissão de fé, isso. Tu estás suspensa. Revoguei. Revogada estás. Nenhuma. A física continua sendo física, para maus e bons, para justos e injustos. Quedas são quedas, tudo é tudo para todos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, nem para o bem, nem para as sequências da vida. De modo que você e eu aprendamos a andar com sabedoria. O ensino de Jesus, depois do chamado Sermão da Montanha, não foi suba num monte, pegue água do Jordão, faça um sacrifício no templo de Salomão, ou nada disso para que nada te aconteça. Não. Ele disse, obedeça as minhas palavras, porque vai ser como construir numa rocha. Porque o pau vai cantar. Vem a chuva, vem a tribulação, vem a doença, vem a aflição, vem o perrengue, vem a inflação, vem o que vier, vem para todos. Mas se você estiver plantado na rocha, se você tiver aprendido a viver, você não cairá. Agora, vá acreditar em mágica, mesmo que seja em nome de Jesus, mágica em nome de Deus, é construir a casa na areia. A mãe fica com câncer, você perde a fé. O pai perde a perna, você diz, meu Deus, o que houve? Seu filho, você ficou grávida e o neném não nasceu, abortou de 5 meses. Ah, os céus se fecharam para mim. Para com isso. Gente boa de Deus perde filho com 5 meses de idade, perde com 1 ano, perde com 22, com 21, com 19, com 54. Meu Deus, é a vida. Quando é que a gente vai aprender a tirar proveito? Como é que eu tiro proveito do inevitável? É a pergunta. Se tudo isso é inevitável, como eu aproveito o inevitável? Jesus diz, me ame. E trate a tudo e a todos com amor, fé e confiança. E o inevitável trabalhará em seu favor.
E no que depender de você, realize tudo aquilo que de bom seja realizável. E o que esteja para além da sua alçada e seja bom, espere com boa esperança. E o que seja casuístico e inevitável, não perca a confiança, não desanime por causa do que doeu, continue a fazer o bem e o inevitável trabalhará em seu favor. Cooperará conjuntamente com uma química e uma arquitetura multissupraquântica para o bem de todo aquele que ama. Porque o que a palavra de Deus diz é que a fé opera pelo amor. Não adianta nem você dizer, eu sou cheio de fé. Lembra de Paulo dizendo em 1 Coríntios 13? O que me adianta ter fé a ponto de remover montanhas? Porque se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nem a fé sem amor me aproveita. A fé de Jesus, a fé do Evangelho, opera pelo amor. Fé sem amor acaba se transformando em surto de onipotência humana. O que salva a minha fé de se transformar num surto de onipotência é o amor. Sem amor, até a fé faz mal. Sem amor, tudo faz mal. Sem amor, nada aproveita. Gente, me chamem de herege. Sem amor, a Bíblia faz mal. Sem amor, todos os cultos fazem mal. Sem amor, toda oferta é arrogância. Sem amor, toda oração é paganismo mágico. Sem amor, nada, absolutamente nada aproveita. VNV TV, o canal é você.